Olá! Hoje a gente vai desvendar o poder da matemática complexa com uma ferramenta simplesmente incrível. Uma que coloca um verdadeiro supercomputador ao alcance de qualquer um. É a chance de ver a matemática de um jeito totalmente novo. Sabe aquela sensação de olhar para uma equação longa, um conceito abstrato e a cabeça dá um nó? É. É muito fácil se sentir meio intimidado, até perdido no meio de tantos símbolos e números. E o desafio de verdade, muitas vezes, nem é só achar o resultado. É conseguir entender o que ele significa. É ser capaz de enxergar a forma, a curva, o comportamento que está ali, escondido por trás da expressão. Mas e se existisse um jeito de transformar todo esse caos em clareza? De fazer o complexo parecer intuitivo? Pois é exatamente isso que a gente vai ver. Ok, vamos lá. Chegou a hora de conhecer a estrela da nossa análise de hoje, o WX Máxima. Pense nele como um assistente pessoal para tudo que envolve matemática. Basicamente, o que ele é um software que fala a língua da matemática. Ele não só faz contas, ele manipula as fórmulas em si, resolvendo desde uma álgebra simples até um cálculo super avançado, como se fosse um especialista no assunto. E a melhor parte de tudo é totalmente acessível. É gratuito, de código aberto e roda em qualquer sistema operacional principal. Ou seja, não tem barreira nenhuma para começar a usar. Vamos começar pela parte que é talvez a mais gratificante, a mais visual. Ver como um simples comando de texto se transforma num gráfico perfeito, ali, na nossa frente. E o legal é a simplicidade. A gente só precisa dizer para o programa, plota x², define o intervalo de -10 a 10 e pronto. É isso. Sem menus complicados, sem cliques, só o comando direto. E olha só o resultado. É imediato. Uma parábola limpa, precisa, exatamente como a gente esperava. É essa mágica de transformar o simbólico em visual num piscar de olhos. A ferramenta também é ótima para fazer comparações. Quer ver como duas funções se comportam lado a lado? É só adicionar as duas no mesmo comando. E aí, de repente, está lá x² e x³ no mesmo gráfico. A análise visual fica muito mais rica. E não para por aí, não. Dá para ter controle total sobre a aparência, mudar as cores, colocar legendas para saber qual é qual. Isso transforma um gráfico simples numa ferramenta de análise super poderosa e clara. E a capacidade dele vai muito além das funções mais comuns. Mesmo equações bem mais complexas, como essas paramétricas que desenham um círculo, são visualizadas com a mesma facilidade. É um nível de profundidade que realmente impressiona. Bom, agora que a gente já dominou o plano 2D, que tal levar essa visualização para um outro nível? Vamos entrar no espaço tridimensional. Exato, a maioria dos fenômenos do mundo real não acontece numa folha de papel, né? Eles têm profundidade, altura, volume, e o WX Máxima permite que a gente explore isso. E olha que coisa linda! Com um comando bem parecido com o de 2D, o Plot 3D, a gente consegue gerar superfícies tridimensionais complexas e belíssimas como essa. É quase como esculpir a matemática. Esse outro exemplo aqui mostra bem o quão útil isso é. A gente consegue ver literalmente os picos e os vales de uma função. Isso dá uma intuição sobre o comportamento dela que seria impossível ter só olhando para a fórmula. A parte de visualização é incrível, mas agora vamos para o que talvez seja o verdadeiro superpoder do WX Máxima, a capacidade de resolver problemas de cálculo, e de forma simbólica, instantânea. A diferença é gritante. O que antes podia levar páginas e páginas de anotações com uma chance enorme de erro, agora é resolvido em segundos. O ponto aqui é a economia de tempo e a garantia de precisão. Limites, que são a base do cálculo, são resolvidos com uma simplicidade que chega a ser absurda. É só usar o comando limit, dizer qual é a função, a variável e para onde ela está tendendo. A resposta sai na hora. E as taxas de variação? Achar a derivada de uma função, que é um dos pilares do cálculo, é tão simples quanto usar o comando diff. O que seria um processo manual longo e cheio de armadilhas, vira uma tarefa instantânea. Isso libera tempo para a gente realmente analisar o resultado. E para fechar a trindade do cálculo, a integração. Aquela tarefa de achar a área debaixo de uma curva, algo fundamental em física e em estatística, é resolvida com o comando integrate. Seja uma integral indefinida ou definida, o WX Máxima entrega a solução simbólica. É um esforço imenso que é poupado. Certo, então resumindo a história, o que tudo isso significa na prática? Significa ter uma capacidade nova e muito poderosa de interagir com a matemática.
Recapitulando os pontos principais, temos aqui uma ferramenta gratuita que oferece visualização de ponta em 2D e 3D, que resolve cálculo de forma instantânea e, o mais importante de tudo, que serve como uma plataforma incrível para aprender, para experimentar e para descobrir. E no final, a grande pergunta que fica é essa, né? Quando uma ferramenta como essa remove uma barreira tão grande, o que é que se torna possível? Que novas ideias podem surgir? Que problemas que talvez fossem considerados difíceis demais agora podem ser resolvidos? A resposta? Bom, essa fica em aberto para ser descoberta.